Amados irmãos e irmãs, hoje vamos explorar um tema profundamente transformador: a realidade espiritual que permeia nossas vidas. Talvez você já tenha se perguntado: existe algo além do que meus olhos podem ver? Se sim, prepare-se para uma jornada reveladora que abrirá seus olhos para verdades ocultas que moldam nosso cotidiano. A realidade espiritual é uma dimensão que existe além do que podemos ver, tocar ou medir com nossos sentidos físicos. A Bíblia nos ensina que, enquanto vivemos neste mundo material, há um mundo espiritual invisível que é igualmente real e influente. Em Efésios 6:12, lemos: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este versículo revela que nossas batalhas mais significativas não são travadas contra inimigos físicos, mas contra forças espirituais. O mundo físico é aquele que experimentamos diariamente com nossos 5 sentidos. Podemos ver, ouvir, tocar, provar e cheirar tudo ao nosso redor. Já o mundo espiritual é uma dimensão além do alcance desses sentidos. É o domínio onde Deus, anjos e espíritos malignos operam. Enquanto o mundo físico é temporário e passageiro, o mundo espiritual é eterno. 2 Coríntios 4:18 nos lembra: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Esta distinção nos chama a viver com uma perspectiva eterna, valorizando o que é invisível, mas duradouro. A Bíblia está repleta de exemplos de batalhas espirituais que ocorreram ao longo da história. Um dos mais notáveis é a história de Daniel, que, ao orar e jejuar por 21 dias, enfrentou uma resistência espiritual intensa. Em Daniel 10, 12, 13, o anjo do Senhor revela que desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Este relato nos mostra que nossas orações podem ser objeto de batalhas espirituais intensas nos céus, refletindo a realidade do conflito entre as forças de Deus e os poderes das trevas. No mundo espiritual, existem tanto espíritos bons quanto maus. Os anjos são enviados por Deus para nos proteger e guiar. Hebreus 1:14 nos diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Por outro lado, há espíritos malignos que buscam nos enganar e nos afastar de Deus. Jesus frequentemente expulsava demônios e espíritos malignos durante seu ministério terreno, como registrado em Marcos 1:34, e curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Os anjos são mensageiros e guerreiros de Deus, desempenhando papéis cruciais em nossas vidas. Eles nos protegem, como no caso de Daniel na cova dos leões, Daniel 6:22, e nos guiam, como fizeram com José e Maria, pais de Jesus, Mateus 2:13. Além dos anjos, o Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nós. Ele nos consola, guia e capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. João 14:26 declara: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Discernimento espiritual é a capacidade de distinguir entre o que é de Deus e o que é do inimigo. Em 1 João 4:1 somos advertidos: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O discernimento é vital para reconhecer as influências espirituais em nossas vidas e tomar decisões que agradam a Deus.
Isso nos protege de ser enganados por falsas doutrinas e nos ajuda a seguir a verdade de Cristo. A fé é nossa primeira linha de defesa contra os ataques espirituais. Em Efésios 6,16, Paulo nos instrui a tomar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé nos conecta ao poder de Deus e nos protege contra as mentiras e tentações do inimigo. Quando confiamos em Deus e Sua palavra, somos fortalecidos para resistir aos ataques espirituais e viver de acordo com a verdade. Reconhecer a realidade espiritual deve impactar nossas ações diárias. Devemos orar continuamente, buscar a direção de Deus e viver de maneira que agrade a Ele. Um exemplo prático é começar o dia com oração e leitura da Bíblia, buscando a orientação do Espírito Santo para nossas decisões diárias. Além disso, estar consciente das influências espirituais ao nosso redor nos ajuda a escolher com sabedoria o que permitimos em nossas vidas, seja através da mídia, relacionamentos ou atividades diárias. Filipenses 4,8 nos aconselha: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A realidade espiritual é uma verdade poderosa que molda nossas vidas de maneiras profundas. Quando vivemos com essa consciência, podemos caminhar em vitória, proteção e propósito divino. Vamos conversar agora sobre um tema que talvez você nunca tenha pensado profundamente: a transferência de espíritos. É um assunto que muitas vezes passa despercebido, mas que tem implicações profundas em nossas vidas espirituais e relacionamentos. Você já se perguntou se nossas interações diárias podem ter consequências espirituais? Vamos explorar isso juntos. A transferência espiritual é a ideia de que influências espirituais podem passar de uma pessoa para outra através de diferentes formas de interação e conexão. A Bíblia nos mostra que somos seres espirituais e que nossas ações e relacionamentos têm repercussões além do mundo físico. Em 1 Coríntios 15:33, somos advertidos: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso sugere que a presença e influência de outros podem afetar nosso comportamento e estado espiritual. A intimidade sexual é uma das formas mais poderosas de transferência espiritual. Quando duas pessoas se unem sexualmente, há uma fusão não apenas física, mas também espiritual. Em 1 Coríntios 6,16, Paulo nos alerta: vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Esta união vai além do físico, implicando uma profunda ligação espiritual que pode trazer consigo bênçãos ou maldições, dependendo do contexto. O sexo, fora do casamento, portanto, não é apenas uma questão moral, mas espiritual. Ele abre portas para transferências espirituais negativas, trazendo confusão, dor e laços que podem nos afastar de Deus. Em Hebreus 13:4 lemos: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Manter a pureza sexual é essencial para preservar nossa integridade espiritual e evitar as consequências negativas das transferências espirituais fora do casamento. A imposição de mãos é outra forma significativa de transferência espiritual. Na Bíblia, vemos frequentemente que a imposição de mãos é usada para transmitir bênçãos, cura e o Espírito Santo. Em Atos 8:17, Pedro e João impuseram as mãos sobre os novos crentes e eles receberam o Espírito Santo. Este ato mostra como o toque físico pode ser um canal para a transferência de poder espiritual. No entanto, deve ser feito com discernimento e direção divina,
Um exemplo claro de transferência espiritual na Bíblia é quando Moisés impôs as mãos sobre Josué para transferir-lhe sabedoria e liderança. Deuteronômio 34:9. Outro exemplo é quando Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, capacitando-o para o ministério. 2 Timóteo 1:6. Essas transferências não eram apenas simbólicas, mas carregavam um poder real e transformador, mostrando a importância e o impacto espiritual desses atos. Devemos ser cautelosos ao permitir que outros imponham as mãos sobre nós, garantindo que esses atos venham de fontes espiritualmente saudáveis e alinhadas com a vontade de Deus. 1 Timóteo 5:22 nos adverte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Esta instrução sublinha a importância de discernimento e pureza ao participar de tais atos espirituais. Além de pessoas, objetos também podem ser canais de transferências espirituais. Na Bíblia, vemos que o apóstolo Paulo usava lenços e aventais que tocavam seu corpo para curar os enfermos e expulsar espíritos malignos. Atos 19, 11 e 12. Isso nos mostra que objetos, quando consagrados a Deus, podem carregar poder espiritual. No entanto, é crucial lembrar que objetos também podem ser usados negativamente, como ídolos ou itens associados a práticas ocultas. Para nos protegermos contra influências espirituais negativas, devemos permanecer firmes na fé e em oração constante. Efésios 6, 11, 12 nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Isso inclui a leitura diária da Bíblia, oração e manter-se em comunhão com outros crentes que nos fortalecem espiritualmente. Além disso, devemos evitar associações e práticas que possam nos expor a transferências espirituais prejudiciais. Entender a transferência de espíritos nos ajuda a viver com mais discernimento e propósito, protegendo nosso espírito e honrando a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos buscar sempre a direção do Senhor para nos guiar e proteger em nosso caminhar diário. Você já parou para pensar se há itens em sua casa que podem estar influenciando sua vida de forma negativa? Vamos explorar juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Objetos amaldiçoados podem carregar influências espirituais negativas que afetam nossas vidas sem que percebamos. Em Deuteronômio 7, 25 e 26, Deus adverte os israelitas a não trazerem ídolos para suas casas, pois poderiam ser amaldiçoados e trazer destruição. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Não trarás, pois, abominação para dentro de tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Esta passagem nos alerta sobre o perigo de permitir que itens espiritualmente contaminados entrem em nossos lares. A Bíblia também nos mostra exemplos de objetos com poder espiritual positivo. Em 2 Reis 13, 21, vemos que os ossos de Eliseu trouxeram um homem morto de volta à vida. Outro exemplo é a Arca da Aliança, que continha a presença de Deus e operava milagres. Josué 3, 14, 17. Estes exemplos nos ensinam que objetos podem carregar a unção de Deus, sendo usados para realizar seus propósitos e trazer bênçãos. É fundamental exercitar discernimento ao escolher os itens que trazemos para nossas casas. Pergunte-se: este objeto glorifica a Deus? Ao decorar ou adquirir itens para o lar, devemos buscar sabedoria em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos guie. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A história de Josué
e a conquista de Jericó nos dá um exemplo claro do impacto de itens amaldiçoados. Em Josué 7, Acã desobedeceu a Deus e tomou itens consagrados ao Senhor, trazendo derrota e maldição sobre Israel. Josué 7, 11, 12 relata: Israel pecou. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Isso nos mostra como a presença de itens amaldiçoados pode trazer sérias consequências espirituais e físicas. Para identificar objetos espiritualmente perigosos, é essencial buscar a orientação de Deus. Ore pedindo discernimento e fique atento a qualquer item que esteja associado a práticas ocultas, idolatria ou outras religiões. Se você sentir inquietação ou perceber que um objeto está trazendo negatividade para sua casa, é um sinal para removê-lo. 1 João 4:1 nos instrui: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Consagrar nossos pertences a Deus é uma prática poderosa. Dedique tempo para orar sobre os itens em sua casa, pedindo que Deus os abençoe e os santifique para seu uso. Em 1 Timóteo 4:4-5, lemos: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Esta prática nos ajuda a garantir que tudo em nosso lar está sob a bênção e proteção de Deus. É importante evitar trazer para casa itens culturais que foram dedicados a divindades ou usados em rituais espirituais que não honram a Deus. Tais objetos podem carregar influências espirituais que não queremos em nossos lares. Em 1 Coríntios 10, 20, 21, Paulo nos adverte sobre participar de sacrifícios pagãos. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Devemos ser vigilantes e prudentes naquilo que permitimos entrar em nossos espaços sagrados. Há muitos testemunhos de pessoas que experimentaram libertação espiritual ao removerem objetos amaldiçoados de suas casas. Essas histórias mostram o poder transformador de eliminar influências espirituais negativas. Em Atos 19, 20, muitos crentes que antes praticavam magia trouxeram seus livros de feitiçaria e os queimaram publicamente, resultando em grande crescimento espiritual. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Este ato de fé resultou em um renovo espiritual e libertação para muitos. Espero que este tema tenha despertado em você um novo entendimento sobre o impacto dos objetos e materiais em nossas vidas. Que possamos buscar sempre a direção de Deus em todas as áreas, purificando nossos lares e corações para sermos templos santos para o Espírito Santo. Vamos nos aprofundar em um tema crucial para todos nós: as ameaças espirituais na família. Sabemos que a família é o alicerce da sociedade, mas também é um alvo constante de ataques espirituais. Como podemos identificar e combater essas ameaças? Vamos explorar juntos este assunto essencial. Os ataques espirituais contra a estrutura familiar são reais e constantes. Satanás sabe que, destruindo a família, ele enfraquece a base da fé e da sociedade. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso nos mostra que há forças invisíveis tentando desestabilizar nossas famílias. Satanás usa diversas estratégias para dividir famílias, como a discórdia, a falta de comunicação e o ressentimento. Ele semeia a dúvida e a desconfiança entre os membros da família. Em 1 Pedro 5:8, somos alertados: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
devemos estar atentos e vigilantes, sempre buscando a harmonia e a paz em nossos lares. As discordâncias familiares podem abrir portas para ataques espirituais. Quando permitimos que a ira e o ressentimento cresçam, damos espaço para que o inimigo opere. Efésios 4, 26, 27 nos ensina: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Devemos resolver nossos conflitos rapidamente, evitando que eles se transformem em fortalezas espirituais que nos afastam uns dos outros e de Deus. A unidade familiar é vital para resistirmos aos ataques espirituais. Uma família unida em amor e propósito é uma fortaleza contra as investidas do inimigo. Salmos 133, 1 nos lembra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nos unimos em oração, encorajamento e apoio mútuo, fortalecemos nossas defesas espirituais e nos aproximamos mais de Deus. Proteger as crianças de influências malignas é uma responsabilidade sagrada dos pais. Devemos ser vigilantes sobre o que elas consomem na mídia, com quem interagem e quais valores estão sendo inculcados nelas. Provérbios 22, 6 nos orienta: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar nossos filhos sobre Deus e guiá-los no caminho da retidão é essencial para protegê-los. O vínculo entre cônjuges é a base da estabilidade familiar. Quando o casamento é forte, a família é forte. Efésios 5, 25, 28. Exorta os maridos a amarem suas esposas, como Cristo amou a igreja, e as esposas a respeitarem seus maridos. Este amor sacrificial e respeito mútuo cria um ambiente seguro e amoroso, protegendo a família contra divisões e ataques espirituais. A oração é a nossa maior arma contra as ameaças espirituais na família. Ela nos conecta a Deus, fortalece nossa fé e nos dá sabedoria para lidar com os desafios. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Devemos orar juntos como família, buscando a proteção e a orientação de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de famílias restauradas pelo poder de Deus. Pense na história de José, que foi traído por seus irmãos, mas através do perdão e da reconciliação, a família foi restaurada. Gênesis 45, 4, 15. Outro exemplo é o filho pródigo, cuja história ilustra o poder do arrependimento e do amor incondicional de um pai. Lucas 15, 11, 32. Esses exemplos nos mostram que, independentemente das dificuldades, Deus pode restaurar e fortalecer nossas famílias. A unidade e a fé são fundamentais para resistirmos às ameaças espirituais que cercam nossas famílias. Que possamos buscar a Deus com fervor, protegendo e fortalecendo nossos lares através do amor, da oração e da comunhão. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe um comentário, inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos, dê um like e, se possível, compartilhe nosso vídeo. Isso nos ajudaria muito. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Que possamos seguir firmes na fé, confiando que Deus tem grandes planos para cada um de nós. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.